Eu acho que uma coisa muito curiosa sobre os filmes de terror que foram lançados recentemente, como por exemplo Hereditário e Um Lugar Silencioso, é que a gente consegue fazer um paralelo muito grande sobre a questão da sobrevivência e da maternidade. E quando a gente fala de Bird Box, a gente também consegue perceber muito disso aí, apesar da história ser considerada, digamos assim, pós-apocalíptica. Mas ainda assim a gente consegue ver elementos sobre o amor, sobre a morte e também sobre a maternidade e a sobrevivência. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre a adaptação de Caixa de Pássaros, que é o livro do Josh Malerman. E assim, quando a gente olha à primeira vista, parece ser uma história bem simples, mas a coisa não é apenas isso daí que eu vou te contar. A gente conhece a personagem principal, que é a Mallory, e ela tá grávida. Mas ela tá grávida num mundo que tá um caos. Alguma coisa, alguma criatura começou a se manifestar ali na Rússia e começou a se espalhar para o mundo inteiro. Chegou na cidade dela, chegou ali onde ela mora e ela percebe que quando as pessoas enxergam essa criatura, elas se matam. E aí você se pergunta, o que é isso que está fazendo as pessoas se matarem? Caso você não tenha lido o livro, eu já vou te adiantar que a história no filme é contada exatamente como no livro. A gente tem uma história aí sendo intercalada entre passado e presente, digamos assim. No primeiro momento, a gente tem a Mallory dentro de um barco, num rio, enfrentando as correntezas, tentando se proteger e proteger as crianças, o menino e a menina. E no outro momento, a gente tem a Mallory grávida. Ela tá dentro de uma casa com pessoas que ela não conhece, não faz ideia de quem são, mas ela tá ali também tentando sobreviver, com venda nos olhos, tampando as janelas, enfim, muita coisa vai acontecendo. Só que eu acho que, particularmente, essa foi uma adaptação muito bem feita. Obviamente, a gente perdeu muitas coisas aí do livro, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas eu acho que foi uma adaptação muito bem feita. E eu fiquei com muito medo, porque esse é um dos meus livros favoritos. Eu gosto muito de como o Josh Malerman criou a história, de como ele construiu os personagens, da coisa que ele vai apresentando ao longo da leitura, então eu tava com muito medo, mas foi uma adaptação muito justa e muito bem feita. E assim, logo de cara, quem leu o livro e viu o filme percebeu que muitas mortes acontecem de forma completamente diferente. E isso acontece porque, assim, ao longo do livro, a gente tem uma tensão muito grande, mas eu acho que no filme você tem uma tensão tão grande que, pelo menos pra mim, tiveram momentos que eu não conseguia respirar, talvez, e eu já sabia o que ia acontecer. Então, se aquelas coisas que acontecessem também no filme da mesma forma, eu acho que ia ficar demais, sabe? Então, eu acho que foi na proporção certa. Tudo aconteceu na proporção certa, as mudanças foram muito justas ao meu ver. Apesar de ter gostado muito da adaptação, obviamente eu senti falta de alguns elementos, como por exemplo, os cachorros. Eu acho que no livro eles foram tratados assim de uma forma muito incrível pelo autor, principalmente por esse contato que eles têm com as criaturas. Isso aí foi o suprassumo pra mim, mas eu acho que o que eu mais senti falta foi a questão do radialista. O radialista pra mim era como um contato que o pessoal tinha com o mundo exterior, sabe? Eles tinham contato com esse cara, eles ouviam o que ele falava, e no filme não tem isso. Então eu senti muita falta disso, porque eu não sei porquê, mas eu senti muita falta. Mas apesar de ter sentido falta dessas coisas que eu te falei, eu acho que uma coisa que eu gostei muito foi a dinâmica que existe dentro do filme. A tensão que existe entre os moradores é muito palpável, sabe? Eu acho que é muito real. Você tá num mundo pós-apocalíptico, você não conhece ninguém, você não vai confiar nas outras pessoas. Mas no livro a coisa acontece de uma forma diferente. O George, o dono da casa, ele coloca um anúncio no jornal e tipo, a coisa tá o caos lá fora. Quem é que coloca um anúncio do jornal para as pessoas se reunirem na casa dele? Sério. Então assim, é por isso que eu gostei muito da dinâmica que existe dentro do filme, sabe? Você consegue perceber que é muito mais real. Pô, faz muito mais sentido as pessoas baterem na porta, tentarem entrar, falarem que estão bem, falarem que estão com os olhos fechados. Então eu achei muito mais legal dessa forma. Mas Thaís, eu ainda não sei exatamente o que são essas criaturas. Então a partir de agora a gente vai ter que conversar muito aqui nos comentários e também vai ter alguns spoilers sobre a história. Então, caso você não tenha visto o filme ainda, eu acho que esse é um momento pra você parar o vídeo, talvez, assistir o filme e depois volta aqui pra gente discutir mais um pouco. Então, eu achei que no filme essa questão toda ficou muito mais clara do que no livro. No livro, você fica o tempo todo se perguntando o que são essas criaturas, por que que elas surgiram. Mas no filme a gente tem um personagem específico que é o Charlie e ele fala que são espíritos ou demônios e alguma coisa do tipo. Particularmente
Sinceramente, eu não sei como nomear essas criaturas ainda, se são anjos, se são demônios, se são espíritos, se são, sei lá, coisas de uma outra dimensão, eu ainda não sei. Mas o que a gente consegue perceber é que em certo momento, no filme, as pessoas veem pessoas amadas, então elas sentem aquele impulso de se matar. Mas provavelmente, como o Charlie fala no filme, a gente pode perceber que essas criaturas, elas mostram os maiores medos das pessoas, as maiores tristezas, mas existe algo relacionado a pessoas que essas outras pessoas amaram, sabe? Por isso que elas têm o impulso aí de se matar. Isso aí eu ainda não sei explicar, eu ainda não sei de onde vem tudo isso, mas é o que a gente consegue perceber juntando o livro ao filme, e a gente consegue ver no filme tudo isso muito mais explicado, tudo isso muito mais claro. Até porque existem aqueles redemoinhos de folhas, então é uma manifestação de alguma coisa que a gente não sabe, e ainda bem que a gente não viu, né? Um outro ponto que eu achei muito interessante comparando o livro ao filme é que no livro o final é bem mais pesado. A gente percebe que as pessoas, elas enxergavam, elas não eram cegas, elas se cegaram para não ver as criaturas. Então a gente vê que existe uma diferença aí, porque é uma escola de cegos e tudo mais, enfim. Mas eu acho que o que mais me intriga nisso tudo é que tanto no livro quanto no filme a gente percebe que os loucos, eles não tinham vontade de se matar. Eles viam algo muito incrível assim à vista deles, sabe? Eles queriam que as outras pessoas vissem aquilo que eles viam. E o que será que eles viam? É isso que eu me pergunto até agora, e eu quero muito que você talvez pense aí, me diga nos comentários o que talvez eles viam. Mas assim, pra dizer a verdade, eu acho que o essencial desse filme, e principalmente do livro, não é a gente questionar o que são as criaturas, o que elas fazem ou deixam de fazer. Eu acho que a gente consegue perceber aí, na questão da Mallory, o fato dela aceitar ou não essa maternidade, aceitar ou não ser provedora dessas crianças. E pra mim isso fica muito mais visível quando ela tem que escolher entre uma das duas crianças pra enxergar, pra abrir os olhos ali na hora da correnteza, onde fica mais forte. E também quando ela pede desculpas pra menina. Então isso pra mim ficou muito mais visível. Eu tô ficando até arrepiada aqui. Porque pra mim, eu acho que a partir desse momento, ela consegue perceber e ver esse amor, sabe? Eu acho que as vendas dela caem e ela consegue enxergar esse amor que ela sente pelas crianças. Então, eu acho que o principal disso tudo é você perceber o quanto deve ser difícil, o quão deve ser difícil você enfrentar um mundo por duas pessoas, você abrir mão de você de olhos fechados, cegamente, com coisas te atingindo, com coisas podendo te atingir de certa forma, que são as criaturas. Então pra mim a história vai muito além da questão é terror, é um pós-apocalíptico. Eu acho que fala muito mais sobre a questão da maternidade, sim, e de você enfrentar tudo isso por amor. Então pra mim, essa história é sobre isso. Caso você não concorde, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, ok? Então é isso, vamos conversar um pouquinho mais aqui nos comentários, falar sobre as diferenças, falar sobre essas questões que eu levantei, que eu vou gostar muito. E caso você tenha gostado desse vídeo, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita pra gente continuar conversando, e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, super beijo e tchau, tchau!